Agora esta chamada está sendo gravada. Que aba com oração. Alguém se habilita a orar? Bom, então eu oro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, estamos aqui na tua presença, Senhor. Apresentamos nosso coração, nossa mente, sentimentos, pensamentos, corpo, mente, alma e espírito. Te agradecemos por esse dia, por tudo, Senhor. As coisas que deram certo, segundo a nossa expectativa, aquelas que nos superaram as nossas expectativas e aquelas que deram errado, porque tudo faz parte do teu plano. Até as coisas erradas são o Senhor nos desviando de determinadas coisas que poderiam ser pior. Que nós tenhamos a perspectiva sempre de fazer a tua vontade, se submeter ao teu amor, de andar nos teus caminhos e purificar o nosso coração de tudo que se interpõe e atrapalha, e impede a nossa comunhão plena contigo. Sabemos que a nossa carne é uma dessas coisas que mais se interpõem entre a nossa comunhão contigo. Pedimos que o Senhor venha submeter a nossa carne e dar-nos a capacidade do teu Espírito Santo para submetê-la pelo teu Espírito e também as demais coisas. E nos rendemos a ti para que o Senhor mude as perspectivas da nossa mente e nosso coração, nossa forma de pensar e de agir para viver como o Senhor quer, andando no Espírito, produzindo fruto do Espírito, produzindo frutos de justiça e produzindo frutos de vida eterna. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, seus familiares, trabalha nos corações para que haja arrependimento de seus pecados, e guarda também as conexões aqui, Senhor, da internet, para que não falhe nada. Meu computador está dando uns tilt, Senhor, que ele não venha falhar, que essa reunião possa ser proveitosa para todos nós, no amor, na comunhão, no conhecimento de Ti, no gozo e na alegria e na revelação do Teu Espírito Santo, para crescermos mais e mais na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu vou continuar aqui com Efésios, eu vou apontar algumas coisas interessantes, porque assim, a palavra de Deus, ela tem vários aspectos que a gente vai usando ela como informação, absorvendo conhecimentos, né, da história da humanidade, da história do povo de Deus, da história da igreja também. Depois você vai escavando ela em vários níveis, né? E um nível, assim, que é um dos mais necessários para nós, é você extrair da palavra de Deus princípios e situações de entendimento que ajude você a mudar suas atitudes, a ter mais confiança, mais fé, né? E viver uma vida conforme agrada a Deus. Isso é a base de toda essa necessidade que a gente tem de ler a Bíblia, né? É viver uma vida de comunhão com Deus. Então, ontem, apesar de que era uma reunião de guerra celestial, vamos dizer assim, eu vou continuar aqui, né, falando mais sobre o mistério de Jesus, né, e sobre o que Deus quer de nós. Tá? E também apontando para a consciência e a fé que vai produzir em nosso coração um crescimento espiritual, né, como a gente falou ontem, até nos chegar a pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura do varão perfeito, porque esse é o objetivo, né, de nós como criaturas de Deus, para sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nos tornar semelhante a Cristo. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma exposição, uma pregação expositiva, né, porque essa aqui é uma reunião de oração, na verdade, né, nas quarta-feiras, segunda, quartas e sexta, às 18 e às 21 horas, a gente expõe a palavra de Deus e faz orações, né,
de uns pelos outros, fazendo rodízio de oração. O curso de Guerra Celestial é mais uma aula, né? E depois a gente também trata assuntos pessoais também, e aqui também. Mas aqui o enfoque é mais a comunhão, né? Do que o ensino propriamente dito. No curso de Guerra Celestial, a gente quer ajudar as pessoas a resolver seus problemas e suas batalhas. Então, eu tinha falado do fundamento dos apóstolos, né? E de que nós estamos aqui buscando conhecer mais de Jesus, procurando viver um evangelho genuíno, né? Sem essas heranças idólatras, e nem heranças místicas, e nem heranças legalistas, né? Das igrejas tradicionais, né? E também compreendendo com mais profundidade qual é a obra que Deus tem em cada um de nós, né? Então, nós tínhamos falado ontem sobre a iluminação dos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e a riqueza da glória da herança nos santos. Então, quando Deus criou os céus e a terra, ele estabeleceu um plano de salvação antes mesmo da criação. Isso a gente encontra... Opa! Senhor Jesus, Mamunel. Isso a gente encontra nas cartas de Pedro, quando fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando a palavra fala isso, e ela fala também que tudo foi feito nele, por ele, para ele, então significa que Deus também, né, se utilizou da sua própria essência para criar todas as coisas. Então, tudo foi criado santo, perfeito, imaculado, mas com a liberdade. Essa liberdade, ela foi dada para que a gente pudesse decidir voluntariamente por Deus para amá-lo e ficar com ele por toda a eternidade. Então, dentro de todo o contexto que foi falado ontem, desde a criação, da queda, né, que nós somos criados por Deus, não criados por Anunnaki ou por qualquer outro anjo ou qualquer outro ser, mas por Deus, por meio de Jesus, que é o Senhor de toda a criação, né, junto com o Pai. Quando nós fomos criados por Deus, houve um projeto de Deus para tudo isso. E para a nossa perfeição, e para alcançarmos essa estatura, que é a estatura de Jesus. E toda a situação que foi decorrente a partir do projeto, do plano inicial, do pontapé inicial que Deus deu, vamos dizer assim, na criação, onde houve a queda de Satanás e a queda humana, Deus já sabia de tudo isso, mas Deus está usando de tudo isso para criar uma perfeição. Uma coisa, assim, onde todas as possibilidades ruins já aconteceram e foram consumadas. Então, a eternidade não tem mais aquelas possibilidades ruins para acontecer. Não terá um novo Satanás, nem uma nova queda, nem qualquer outra coisa. É um plano espiritual de uma eternidade perfeita para coisas além, que nós nem imaginamos como que é, porque a mente que nós vamos herdar na transformação e na glória é uma mente espiritual, que transcende a tudo isso. Se você juntasse todas as inteligências artificiais do mundo e todos os homens inteligentes do mundo e fizesse um cérebro com isso, a mente espiritual seria muito mais superior, 10.000 vezes superior. Então é essa consciência que Deus está brotando em nós. E a nossa redenção, junto com o nosso corpo, vai proporcionar em nós essa contemplação maravilhosa da própria existência, né? Porque nós fomos criados para ser eternos, não para morrer. Essa vida aqui, ela é um apêndice na eternidade, né? Passa por aqui, nasce, morre, e ressuscita, ou vive com Jesus, né? E é redimido no corpo, e entra na eternidade. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos descobrir de Deus qual é a sua perfeita e agradável vontade.
certo? E essa perfeita e agradável vontade, ela faz parte da comunhão diária que você tem. Ou seja, a cada dia você toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, e você procura saber de Deus o que Ele quer para aquele dia. E assim você vai vivendo dia após dia, ou seja, como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, você renuncia a si mesmo, busca a mortificação da carne e passa a viver pela fé. Não olhando as circunstâncias, porque as circunstâncias vai fazer você pensar como um homem racional humano, caído, né? E você vai se deixar levar por sentimentos e pensamentos que vai debilitar você. Mas você levantando essa consciência da contemplação espiritual de quem é Jesus e do que ele fez na cruz e da sua comunhão com ele, você vai ter uma outra perspectiva. Tá? Até chegar o dia de nós sermos transformados, né, num corpo glorioso, como já foi falado aqui também. E aí nós já entraremos para a eternidade. Mas até lá, a nossa prática espiritual, ela não é a prática da lei, da forma como antigamente se praticava, né? Como a gente estava fazendo, né? Como uma regra, uma tabela de coisas certas e erradas, e com sacrifícios, né, de animais e coisas do tipo. O sacrifício já foi feito por Jesus, as coisas que eram figuras no passado, agora já são reais, porque Jesus as cumpriu, né? Muitos aspectos do Velho Testamento foram cumpridos por Jesus, então a gente não precisa repetir. O sábado, Jesus é o nosso descanso. Nós, por estarmos num corpo terreno, precisamos de descanso. Então você escolhe um dia na semana, que para um pode ser a quarta-feira, para outro pode ser a quinta, a sexta. Se você trabalhar como enfermeiro, você vai ter turnos para cumprir, às vezes, no sábado literal. Então você vai escolher um outro dia e cada um vai ter o seu sábado conforme Deus deseja que nós tenhamos, né? Mas o nosso descanso é espiritual, é no coração. E por causa do corpo, também precisamos de um dia na semana. Então a gente não tem aqui uma doutrina do sábado como os adventistas. Por quê? Além do fato de nós termos um calendário que foi várias vezes alterado, se você fosse pegar a sequência de 7 em 7 dias, desde o dia que Deus criou Adão até hoje, você já não saberia mais se a quarta, a quinta, a sexta é o sábado, na sequência que Deus estabeleceu no início. Então a gente não sabe. Como a gente não sabe, se você guardar o sábado literal, na sequência, desde Adão até hoje, pode ser que você esteja guardando qualquer outro dia menos o sábado. Porque houveram muitas alterações de calendário. O importante é você reconhecer Jesus como seu descanso para a sua alma e descansar um dia da semana. Esse dia você consagra a Deus, você reúne sua família, faz um culto familiar, lê a Bíblia, né? Ou sai para passear, desfrutar com a família, viver uma comunhão onde você não está mais ligado ao trabalho, a coisas desse mundo, né? E nessa espontaneidade que você vai ter no sábado, você também pode cuidar de pessoas, levar a palavra para alguém, fazer visita, certo? Então essa é a nossa visão a respeito de como viver o sábado, tá? Então, aí tem outros apontamentos da lei, né, que vem na sequência, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e foi resumido entre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa que a sua prioridade é Ele, em tudo, desde o acordar até o deitar. Então, você faz uma oração, onde você se apresenta na presença dEle de manhã e agradece pelo dia durante a noite. Isso é um ritmo que você vai se habituando naturalmente, né? Se você já pratica, melhor ainda.
E esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas significa que você não vai negar Jesus. Significa que se por acaso alguém exigir que você abandone a sua fé, você prefere morrer porque você vai amar a Deus acima de todas as coisas, até de sua própria vida, do que abandonar a sua fé. Então, com esse mandamento, você está preparado para enfrentar qualquer perseguição que surgir. Porque o seu amor a Deus é mais do que o seu amor à própria vida, porque o próprio Deus falou, não tema quem pode matar a carne, mas tema aquele que pode tanto matar a carne como lançar a alma no inferno. Porque, na verdade, quem vai dizer quem está salvo ou quem não está salvo é o próprio Deus, não é Satanás que nos leva para o inferno. Nós podemos ir para o inferno por seguir Satanás, certo? O que normalmente a gente pensa dessa maneira. Mas quem dá o destino da nossa alma não é o inimigo, é o próprio Deus. Então, se ele vê em nós uma obediência e uma fidelidade até o fim, né? Então, a salvação nem precisa ser questionada, né? Nem precisa ser trazida em causa, em pauta, porque está vivendo uma vida de fidelidade. Né? A gente só exorta, por exemplo, arrependimento e coisas que para o cristão que já creu e já se arrependeu uma vez, quando ele está se desviando, porque aí é o que Deus manda, né? Reconciliação. Retornar à casa de Deus, retornar à casa do Pai, mas a casa não significa um templo, significa a comunhão com os santos. E a casa celestial que nos aguarda, né, na eternidade. E a outra coisa é que também a gente diz e pratica é que o arrependimento diário, a cada atitude errada que você faz, a cada bobagem que você diz, né, por não estar vigilante na sua boca, nas suas palavras ou nas suas atitudes, você pede perdão, seja para o irmão, seja para Deus, seja, enfim. E aí você não vai se condenar por aquilo. Você confessou, pediu perdão, vai para frente. E Deus vai te fortalecendo, mesmo que você tenha sido fraco em alguns momentos. Né? Porque a palavra de Deus diz também que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui na carta de Efésios, fala sobre a santidade cristã, lá no capítulo 4, verso 17. Né? Eu vou ler sobre, depois eu vou voltar aqui, sobre a unidade da fé. Mas eu vou falar um pouco mais agora sobre santificação. Tá? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O que é a vaidade da mente? É você ficar pensando coisas estúpidas e vãs que o mundo traz, né? Como esse que a gente viu aí, shows de rock, né? Comidas, bebidas, né? É claro, você pode ter comunhão com os irmãos, fazer um almoço, convidar todo mundo para vir na sua casa, mas aquilo não é a sua vida, não é a essência, né? Aquilo lá é uma ferramenta, é um meio de comunhão. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, né? A dureza do coração, ela só vem se você repetidamente desobedecer a Deus, né? Aquilo vai cauterizando você e vai endurecendo o coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, né? O sentimento é aquele sentimento natural que você tem, de compaixão, de amor que as pessoas têm, até chegar ao sentimento espiritual, que é o de Jesus, que é aquele amor incondicional. Então, você começa na escala humana e entra na escala divina. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Né? A gente falou aqui ontem que a vida de um homem casado, uma mulher casada, né, tem direito a uma vida sadia sexualmente, né, sem imputação de nada, mas uma vez que você não é casado, né, você não tem esposa nem esposo, você busca a mortificação da sua carne ou ora a Deus para que prepare uma companheira para você, para que você não caia na impureza do mundo, na prostituição do mundo, na fornicação do mundo e assim por diante. Mas nós não aprendesse assim a Cristo, e é que tendes ouvido e nele foste ensinado como está a verdade de Jesus.
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renoveis no espírito da vossa mente. Eu costumo dizer, né, que um homem que teve várias relações sexuais teve vários casamentos, porque cada relação sexual é igual a um casamento, né? Então, é triste isso, mas é uma verdade que você tem que encarar dessa forma para você não procurar mais nada que você não vá viver definitivamente, né? Porque se você ficar vivendo de aventuras sexuais, você não vai ter uma vida conforme a Deus se agrada. Então, você confessa, não volta mais aquilo. Eu já tive esse tipo de problema, né? Só que mesmo que você agora, como cristão, tenha praticado alguma coisa desse tipo, você confessa, se arrepende e Deus vai purificar você disso. Ou seja, você agora ordena bem o seu caminho, tá? Para não voltar àquela prática, né, repetitiva, né? Se uma hora, se der tempo, né, como eu sempre falo, se tiver uma esposa e um esposo, tudo bem. Aí você normaliza a sua vida, tá? Com concupiscência do engano. A nossa carne, ela sempre vai gerar desejos, que concupiscência são desejos, e nós precisamos ter o foco bem correto em Jesus para saber mortificar, né? Para a gente não dar vazão a desejos, porque a carne ela vai cada vez mais buscar isso. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, né? Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Sinceridade para com Deus, até porque quem busca a verdade encontra a verdade. Quem é verdadeiro para Deus, Deus também não deixa você cair em engano, né? Quando você se engana, a propensão de ser enganado aumenta. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, se houve alguma discussão, alguma coisa no dia a dia com a família, com o irmão, procura se reconciliar o mais rápido possível. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, aquele que cumpre o seu papel de trabalhador honesto, né, nos seus negócios, Deus também abençoa para que você possa repartir. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né, porque as palavras têm poder e contamina você espiritualmente e atrai demônios, né, como a gente falou aqui, que o inimigo ele fareja pecado. Então, palavras torpes contaminam a gente. Mas somente aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, sempre uma palavra doce, amável, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, é nesse contexto que está o versículo aqui. Paulo, ele é assim, ele fala uma coisa e a explicação daquilo que ele fala ou está antes ou depois. Então, esse entristecimento do Espírito Santo está diretamente relacionado ao fato de você falar a palavra torpe. Tá? No qual está instalados para a redenção. Então, o selo do Espírito Santo está conosco para que Deus, quando ele vier, os anjos olham e falam, olha, esse é meu, esse é meu, esse é meu, vamos subir. Tá bom? Toda amargura, né? Aí já são sentimentos mais... palavras são coisas da mente e da boca, né? Agora, a amargura é coisas mais profundas do coração. Ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede para um com os outros benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Então, nós não temos o direito de não perdoar, porque Deus já nos perdoou de tudo. Das piores coisas, Deus já nos perdoou. A gente aqui não tem também aquele de pecado recorrente, né? Quer dizer, você ficar se culpando por coisas que você já confessou. Você não paga uma conta de luz 2 vezes, uma conta de água 2 vezes, né? Se você já confessou, Jesus já esqueceu, ele já muda de assunto. Ele não vai, o Senhor Jesus nunca vai lembrar pecados de você.
Você pode até dizer, Senhor, me perdoe, mas ele vai falar, eu já te perdoei. Então, procure se perdoar, não traga recorrência de pensamentos, de pecados já confessados. Se você tem alguma coisa incomodando você, faça uma busca interior, que revele o que está incomodando, para você colocar em pauta para Deus nas orações e você resolver aquele problema. Seja traumas do passado, contendas com a família, coisas não resolvidas, você traz em pauta para Deus para poder limpar, purificar, e você está sempre pronto. A ideia aqui, está sempre pronto. Tá? Para se ouvir a trombeta, você está preparado. Manter as vestes limpas, né? Então, antes, seja um para com os outros benignos e misericordiosos. Bom, agora vamos aqui. Aqui ele vai falar também sobre, no capítulo 5, prostituição, avareza, né, que é amor ao dinheiro, torpeza, parvoíces, chocarrices, e aqui ele vai continuar com uma lista, que é análoga àquela de Gálatas, né, que fala do fruto da carne e fruto do espírito. Tá? Então, o capítulo 4, do verso 17, e o 5, praticamente, é todo, do 1 até o 21, é todo sobre santificação em termos práticos, né? Do 22, do capítulo 5 até o 33, fala sobre o casamento, né? Sobre amar a esposa, né? Sobre santificar ela, né? A santificação da esposa pela palavra é buscar sempre trazer uma conversa bíblica, né? Dentro de casa, explicando para os filhos, para a esposa, o entendimento da palavra de Deus que você carrega, né? Para que a esposa seja auxiliadora e também, né, o homem é sacerdote do lar. Então, quando você conversa das coisas de Deus, no meio da sua família, você está purificando a sua família. Tá? Cuidar dos membros da família, né, que ninguém odeia a sua própria carne, ou seja, ninguém deixa a sua própria carne passar fome, maltrata ela. Então, os membros da sua família são a sua própria carne. Então, trabalhar para manter a família, se esforçar, né, dar os seus pulos, né, para que não falte alimento, que não falte sustento dos filhos, da esposa e assim por diante, né? Então, como essas coisas são mais ou menos assim fáceis da gente saber que devem ser feitas, né? Aí no capítulo 6 aqui tem a parte dos pais e dos filhos, e depois dos servos e senhores, só que a escravidão já não existe mais, né? Pelo menos de forma nominal, né? E aí no capítulo 6 fala da guerra celestial, que é da batalha contra os impérios de potestade e da armadura. Tá? E na armadura fala de capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinto da verdade e sandálias de preparação do Evangelho da Paz. Então, eu vou agora me ater um pouco nesse ponto, que é assim, capacete da salvação. Você é salvo porque você creu em Jesus, não por seus méritos. Então, esse é o capacete de salvação, você creu em Jesus. A justiça que você carrega, que te defende o teu peito, é de Jesus, não é a sua, não é das suas obras. Embora você busque fazer a vontade de Deus e ter obras puras. Mas não é por seus méritos nem por suas obras que você carrega essa justiça. O escudo da fé é quando você está em batalha de pensamentos e sentimentos contrários a Deus. E você tem que recitar a palavra, que é a espada do Espírito, ou levantar a sua fé e não deixar aquilo atingir você. Seja pensamentos, ideias, sentimentos, às vezes você está do nada assim, vem uma palavra estranha na sua mente, às vezes vem um palavrão, às vezes vem uma conversa que você teve com alguém para te entristecer, vem uma memória do passado, e aí você levanta o escudo da fé. A espada do Espírito é uma das mais difíceis das pessoas usar, eu pelo menos acho, porque você tem que usar a Bíblia em resposta ao inimigo.
E às vezes você não tem todos os versículos ali pronto para dar a resposta ao inimigo. Normalmente a resposta que a pessoa fala é: o Senhor meu pastor, nada me faltará, né? É o versículo mais fácil de lembrar. Né? Mas às vezes você tem que combater o inimigo com a palavra, como Jesus fez na tentação, né? Jesus foi atacado e ele usou a palavra. Bom, cinto da verdade. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O aperto do cinto no nosso corpo sustenta a nossa couraça da justiça, né? E nos cinge de força. Então, se nós andarmos pela verdade, nós temos força para fazer qualquer coisa que Deus nos peça. E as sandálias da preparação do Evangelho da Paz é que você vai anunciar de uma forma pacífica, não passiva, pacífica. Não com gritaria, nem com zombaria, né? Nem com aquelas pregações, vamos dizer assim, legalistas, loucas, né? Berrando, causando escândalo. Não, você naturalmente você vai viver uma vida tranquila e vai falar de maneira sábia, dócil, equilibrada da sua esperança, da sua salvação e dar testemunho da morte e da ressurreição de Jesus e assim por diante. Então, esses conselhos práticos aqui, né, é o arroz com feijão. Todo dia, né, o brasileiro come arroz com feijão, né? Então, é aquilo que você vai viver todo dia. Agora vamos falar um pouco sobre a unidade da fé. Tá? A gente falou ontem sobre o mistério de Jesus, né? Sobre nós sermos poemas de Deus, criados por Deus, como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma poesia, né? Isso está no versículo Efésios 2:10. A palavra feitura é poema, é como se fosse um poema na obra de arte, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, qual Deus preparou para que andássemos nela. Falamos um pouco de oração, né? De viver uma vida de oração, né? Onde você flutua ao invés de você andar sobre a terra, né? Como eu falei que eu parei de orar e comecei a descer. Parecia que eu estava tocando os pés na terra e eu via serpentes querendo me pegar. Depois eu voltei a ter uma vida de oração. Eu comecei a me ver flutuando. E andando numa altura mais alta que o Empire State. Eu andava mais alto que o Empire State, lá o Torre Gêmeas, lá que caiu, né? E eu olhava para baixo e eu pensei que eu estava andando na cidade normal. Olhar para baixo e as pessoas lá embaixo. Ou seja, a vida de oração faz você viver nas alturas. E às vezes você passa a luta, mas você não está no nível do ser humano comum. Tá certo? Vamos lá. A parte da unidade da fé, que é a que eu quero ler hoje, né? Depois a gente vai, na sequência, lendo as outras cartas, né? Eu vou também usar Colossenses, né? Para combater falsas doutrinas, né? Coisas que a gente vê. Então, veja só. Quando você vê alguém pregando heresia, você não deve desejar a condenação de ninguém, nem daquele que está pregando heresia. E nem deve imaginar que aquela pessoa vai para o inferno, como uma vingança sua contra a heresia dele. O que você deve fazer é, no momento que você testemunha em flagrante, vamos dizer assim, aquilo que foi dito, você responde com a luz da palavra. Se foi outro que falou e outro que disse, e você não está em flagrante, você não sabe se aquilo que foi falado é verdade ou se foi mal interpretado. Vou dar um exemplo bem claro. Tem a irmã Vicky, que numa das falas dela, ela falou uma frase que parecia, quem quis maliciar, disse que ela era uma das duas testemunhas. E fizeram no YouTube um ataque terrível sobre ela. Eu peguei o trecho do vídeo, eu analisei o texto do vídeo, eu traduzi o texto do que ela falou, postei no canal,
que tinha acusado ela e disse, gente, olha bem o que ela disse. Vocês distorceram o que ela disse e acusaram ela de que ela disse de que ela era uma das duas testemunhas. E o contexto da frase dela não foi esse. Ela é americana, está falando em inglês, você coloca uma tradução merreca aí, né? Feita pelo Google, interpreta mal e acusa a irmã. Só que a pessoa do canal não quis assumir, né, que eu tinha esclarecido os fatos e colocado em verdade. Simplesmente ela disse assim, não, cada um assume o que falou e pronto. Ela não disse assim, realmente o irmão observou que ela não disse aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, como foi julgado aqui, colocado no canal da internet. Então é uma coisa de muita responsabilidade. E uma coisa que eu vou falar bem claro, todo profeta de Deus erra. Certo? Mas o que torna um profeta ser de Deus é o coração que está em Deus. Porque o falso profeta Balaão não errou em nenhuma profecia. Todas as profecias de Balaão se cumpriram, porque foi Deus que tomou ele naquele momento. Portanto, mas ele não era um profeta verdadeiro, porque o coração dele era em outros deuses, ou era em riqueza. Ele vendia as profetadas dele pelas visões que ele tinha, porque ele tinha acesso ao mundo espiritual, via as visões e vendia aquelas visões. Entende? Recentemente, uma irmã, que eu não vou falar o nome aqui, que é uma profeta de Deus, né, usada por Deus, teme a Deus, caiu numa cilada porque ela não distinguiu o inimigo no canal de comunicação dela espiritual e disse que os 3 dias de escuridão ia acontecer agora, em abril. E não aconteceu. Então, todos nós estamos sujeitos a falhas e erros localizados. Mas, quando eu faço uma doutrina sistemática, encadeada, todo dia e toda hora e todo lugar, aí já é outra coisa. Aí você não deve apoiar, você deve manifestar, mas muito mais até se você tiver contato com a pessoa. Porque se a gente for, vamos dizer assim, criar um canal de revanche, de como é que chama? Remake, não, resposta, né? A tudo que se ouve nesse mundo, você não vai dar conta. Aí você vai selecionar uns e outros não. React, isso, obrigado. React. E aí, vai ter coisas que alguém vai dizer assim, ué, se ele fala de fulano, por que ele não fala de ciclano? Então, você vai ter que fazer um react de tudo que existe. Isso você não vai conseguir. Então, é melhor você esperar uma oportunidade ou outra que Deus te der para fazer o seu react. Porque se você for fazer react de tudo que se ouve, de tudo que se diz na internet, você não vai nem dormir de noite. Tá? Então, Jesus, ele ouviu muita coisa contra ele. Que ele era filho de uma prostituta, que a Maria tinha sido pego grávida, que ele não era Deus coisa nenhuma, que ele não era profeta, que ele era falso. E você não vê Jesus fazendo react. Deliberadamente. Ele ensina, ele admoesta, ele leva as pessoas a confrontar sua consciência naquilo que elas pensam. E essa é a maneira de Jesus fazer o react dele. Mas não é sair catando profeta e falso profeta. Faz isso o tempo todo. Pois é. Então ele não fica catando profeta e falso profeta, dizendo, você está certo, você está errado, você está certo, você está errado. Jesus não faz isso. Ele dá o testemunho. Ele dá 2 ou 3 opiniões dele, depois ele fica quieto e deixa o povo reagir. Jesus não faz réplica, tréplica, tétrica, né, sei lá, pêntrica, sei lá como é que faz. Passa de 5 vezes. Não, Jesus não fica em debate. Pode prestar atenção.
perda de tempo que não temos. Exatamente. Então, esse é o nosso comportamento hoje, né? Porque frases mal colocadas, exemplos infelizes, qualquer um pode, no meio de uma fala. Eu conheci o irmão Getúlio, que era um homem muito consagrado a Deus, que falava com Deus face a face, igual Moisés, e ele, na oração, enquanto ele estava profetizando, ele falava: irmão, clama o sangue de Jesus, fique em comunhão para nenhum outro espírito tomar minha boca. Olha, um homem, no nível que ele vivia, ele dizia isso, é sinal que a nossa mente ela é muito frágil. Em qualquer momento você pode deslizar com uma frase mal colocada, mal pensada, errada, né? Então, se a gente for pensar assim, então não tem ninguém certo. Tá bom? Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, eu preso no Senhor, eu estou lendo capítulo 4, que fala sobre a unidade da fé. Eu preso do Senhor Jesus, que andeis como é digno a votação que foste chamados. Vocação tá ligado com a palavra vocação com vontade, né? Deus te deu uma vontade de ser santo, uma vontade de segui-lo, uma vontade de amá-lo, uma vontade de ir ao céu, né? De perseverar até a redenção. Com toda a humildade, né? E mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, humildade é uma palavra que, quando a gente fala, né? A gente já tem um conteúdo que a gente carrega quando a gente fala a palavra humildade, né? Longanimidade também é você ter um ânimo longo, né? Humildade é você não se exaltar sobre ninguém. Mansidão, né? Aí vem aquele fruto do espírito, do domínio próprio, assim por diante. Então, mansidão não é o cara ser manso, falar como a gente vê alguns sacerdotes falar bem, né? Não, mansidão é quando você tem força até para fazer coisas e você se controla, porque ela está junto com o domínio próprio, né? Você não aplica a força que você tem, às vezes, né, incitado pelo momento, você trabalha de uma outra maneira, né? Então, mansidão e domínio próprio estão muito ligados. Domínio próprio é aquele controle, né, que o Espírito Santo te dá para que você não exagere, seja moderado, também chamado de moderação, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando você tem paz com uma pessoa, você também está tendo um vínculo espiritual com ela. Há um só corpo, né, que é o corpo de Cristo, não é a igreja assembleia, não é a Deus é amor, não é a pentecostal da esquina que é o corpo. É o corpo invisível de Jesus formado pelos verdadeiros cristãos fiéis que está em todo lugar, certo? Em todas as repartições públicas. Tá, pera só um pouquinho, já já eu chego aí. Então, veja só. Então, vou voltar aqui. Um só corpo, um só espírito, como também foste chamados na esperança da vocação. Então, um corpo e um só espírito, você vai distinguir pela fé em Jesus e pelas atitudes, pelas obras. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, e é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Isso aqui está ligado àquele salmo, né? Que também tem esse trecho, né? Que foi quando Jesus ressuscitou, né? E levou consigo aquelas almas que estavam no inferno, né? Como diz, né? Lá na carta de pegou os espíritos em prisão. Ora, este subiu que é, senão também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, todos esses ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, é para a edificação do corpo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, quer dizer que é algo que a gente ainda vai chegar,
ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que também é outra coisa que a gente vai chegar, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, né? Vento de doutrina são essas modas espirituais que aparecem, né? Uma época era dente de ouro, todo mundo orava para Deus mudar os dentes para dente de ouro. Aí cada vez aparece uma moda dessa, né? Ventos de doutrina. Então você chega num momento da sua vida que você já não se leva. Tem muitos vídeos aí, muitas coisas no YouTube que são ventos de doutrina. Sempre traz uma doutrina ou outra, né? E tem gente que segue. Então, com o amadurecimento, você já não segue isso aí. Engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo que a cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Então, aqui tem outras coisas a serem faladas. Veja só. Tá bom. Vamos comentar isso que o irmão falou. Irmão, é o seguinte, detectar heresia, eu não disse nada que você não deve detectar. Certo? Eu disse o seguinte, que se você for viver de fazer isso, você não vai fazer mais outra coisa. E você vai sempre escapar algo que você... Porque assim, você deve fazer algo para Deus, se Deus pede para você fazer. Se você fizer de si mesmo, você pode estar oferecendo sacrifício de tolo. Então, quando Jesus ele mostrava o comportamento errado dos fariseus, é que quando os fariseus confrontavam ele. É diferente. Ele não ia bater na porta da casa dos fariseus e ficar dia e noite acusando o fariseu e procurando o fariseu para acusar. Certo? Os fariseus vinham até ele, confrontavam ele e ele respondia à altura. É diferente. Isso, passa um dia brigando no canal. Exatamente. Então, eu não falei nada de que você não deve detectar. Você deve detectar heresias, exortar os irmãos. Mas você sabe distinguir momentos e momentos, né? Porque tem gente que começa a entrar nas lives dos outros, nos canais dos outros, para gerar mais discórdia, mesmo que ele esteja contradizendo uma heresia, né? Então você faz assim, quando você tem a oportunidade e for lhe dada a palavra, você mostra tudo que está acontecendo. Senão você vai virar um ativista antiherético, um caçador de bruxa. É isso que eu estou falando. Não estou falando para ficar desatento, para deixar as ovelhas se espalhar, não estou falando nada disso. Tem que entender a semântica das palavras. Você não pode virar um caçador de bruxa. Né? E outra, você tem que tentar ganhar as pessoas, inclusive o herege. Porque a palavra diz assim, se você com 2 ou 3 exortações, você não conseguir convencer a pessoa, você chama a igreja, mostra a situação e trata como um gentil. Isso também está escrito. Tá? Julgar segundo a Bíblia, você julga quando você distingue na sua própria consciência e avisa as pessoas do que você julgou, né, e do que você discerniu. Tá? Aí tudo bem. Eu acho que deu para entender agora, né? Aqui como diz, passa um dia brigando no canal e você não está aqui para brigar, você está aqui para ganhar almas. Se você ganhar o fraco que está seguindo e ganhar o herege que está criando, né? Você já fez tudo que precisava fazer.
Exatamente. Tá. Exatamente. Tá bom? Bom, vamos lá então. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma oração? Vamos, porque aqui já estamos às 10 horas da noite. Nós começamos às 9, né? Então eu fiz aqui uma exposição. E agora, como é uma reunião mais de oração, eu gostaria que vocês trouxessem os motivos de oração, né? Colocasse aí, ou então orasse. E a gente faz o rodízio. Quer ver, irmãos, algo bem mais chato? Você não pode falar, ligar o áudio e pronunciar o nome de Jesus ou falar a Bíblia. Isso é bem militante, me deixa como eu queria falar assim com os irmãos estão a falar. É o ambiente da sua família. Aí eu pergunto para você, irmã Alexandra, essa proibição de falar o nome de Jesus, de não poder ligar o áudio, não poder pronunciar o nome de Jesus, ela foi dada expressamente para você? Ou é você que tem medo de fazer? Alguém na sua casa chegou assim e disse assim, aqui não se fala o nome de Jesus, você não tem o direito de ligar o seu áudio, você não tem o direito de falar nada, e eu não quero nem ouvir de dentro do seu quarto você ouvindo pregação. Foi dado a isso? Essa ordem para você? Ou você está com medo? Ou você vive nesse medo? Irmã, se você for satisfazer o gosto de quem não gosta de que fale da Bíblia, se você estiver trabalhando numa repartição pública, nem lá você vai poder falar. Então, para mim, isso não tem coragem de ligar um áudio, não tenho medo. Então você se subverteu pelo medo, mas não foi dada uma ordem expressa. Por exemplo, no meu departamento que eu trabalho, eu tentei postar no grupo do departamento, que se chama DEMA, Departamento de Engenharia dos Materiais. E uma vez eu postei e o chefe do departamento falou assim, não é para postar nada desse tipo de coisa aqui. E era uma notícia, não era nem uma coisa assim tão brava. Por quê? Porque o grupo foi feito somente para postar notícias. Postar coisas da reunião do departamento, aí tudo bem. Mas individualmente eu mando pregações para as pessoas, às vezes mando reportagem política. Aí teve um outro colega que disse, eu não quero mais que você mande reportagem política para mim. Eu falei, desculpa, é a última vez, nunca mais vou mandar reportagem política, mas eu continuo mandando bíblica. Se a pessoa expressamente não disser para mim que não quer mais ouvir nada da Bíblia, eu continuo mandando, mesmo que ele não goste, ou ele não tenha coragem de dizer que não gosta. No meu departamento e no local que eu trabalho, eu sempre arrumo um jeito de puxar um assunto e consigo falar de Jesus ou da Bíblia por um assunto que não tem nada a ver. Eu estava falando hoje de inteligência artificial. Aí eu peguei e falei assim, você sabia que Deus criou as primeiras inteligências espirituais como se fossem as inteligências artificiais que o homem criou hoje para gerenciar as coisas no céu, assim como o homem está criando para gerenciar as coisas na terra? E dali eu já comecei. Porque, irmão, vão me xingar. E daí, irmã? E que te xingue, que virei crente, isso, aquilo, não me sinta à vontade, porque falar em nome de Jesus. E se te xingar? Deixa te xingar. Você está protegendo Deus de proteger. Você está protegendo Deus de te proteger. Briga. Como tem um ditado que diz assim, se um não quer, dois não briga. Se ela ficar xingando, você ficar calada, a briga desmorece. Apesar de você ter falado de Jesus, se você não retrucar. É. Aí é questão de fé e atitude, né? Viver de medo não resolve.
Alguém mais? Vamos orar pela irmã Alexandra para que Deus crie uma outra situação para ela, para poder ela ter liberdade? Mais alguém quer pedir alguma oração? Eu assumo. Não, tudo bem, não é problema de ser covarde. Pedro também era covarde, negou Jesus 3 vezes, mas Deus fez uma obra linda nos corações, no coração dele. Deus vai fazendo em você, no seu, tá? Amém? Vamos lá. É questão de temperamento, né? Eu não gosto, assim como o irmão Daniel, né? Um ambiente seria para mim como cortar as asas, realmente. Alguém quer mais pedir alguma coisa, alguma oração? Vamos orar pela irmã Alexandra, porque ela passa uma vida bem oprimida nesse ponto aí de não poder falar o nome de Jesus, né? A família dela é judia, ela também, né? Mas ela creu em Jesus e a família dela não aceita, né? Eu acho, irmã, a minha opinião, que eles vão brigar com você por qualquer motivo. Eles só querem que você fique submissa, subvertida. É só isso. O ganho deles é isso, não é nem o nome de Jesus. É a maneira como você vive. Tiago Gonçalves, ele sofre de esquizofrenia, tá bom. Então eu vou orar por eles. Alguém mais vai orar junto comigo aqui? Eu posso passar o bastão? Quem mais vai orar junto comigo? Levanta a mão aí. Mão Daniel. Irmã Eronildes. Pode orar? Tá bom. Então nós temos esses pedidos de oração aqui, né? A irmã Alexandra, pela vida que é familiar que ela leva, né? Sim, mas é só uma pessoa, ela não é um gigante. Ela é só mãe, ela é só um ser humano. Meus irmãos não ligam para nada, nem seguem nada. Não, tudo bem, é só sua mãe. Eu acho que você não quer perder o último senso de proteção que você tem, né? Que o pai você não tem, mas tem a mãe. Tá? Talvez seja cômodo para sua mãe, né? Manter você assim. Tá bom, vamos orar pela irmã Alexandra. Deixa aí, esse tema aqui já foi várias vezes repetido. A irmã Eronildes levantou a mão. Pode começar, Eronildes, orando aí pela Alexandra. Olá, boa noite. Posso? Vou ver se eu consigo. Aliás, eu consigo, bora lá. Vamos lá. Pai querido, quero te louvar, te agradecer por ter chegado a tempo de pegar pelo menos o final da live do estudo. Muito obrigada pelo meu dia, pelos meus companheiros de serviço, pelo meu trabalho. Obrigada pelo pastor Lucas, por cada irmão que fazem parte. Quero orar, Pai amado, pedir em favor da irmã Alessandra, né? Que o Senhor venha dar para ela, que ela venha adquirir autonomia, Senhor. Ela precisa de autonomia. Espírito Santo de Deus, para que ela possa, Senhor, decidir a própria vida dela, tomar as direções, tomar, Espírito Santo de Deus, o próprio rumo da vida dela, porque tem coisas na vida dela que ela mesma vai ter que tomar decisões e decidir por Cristo. É uma decisão própria. Venha dar força para ela, venha capacitá-la mentalmente, espiritualmente. Cura ela da infância dela, cura ela, Senhor, na sua adolescência, cura ela, Senhor, lá desde o ventre. Talvez seja uma cura que ela precisa no interior dela. Talvez uma menina calada que chora, que chorou, que foi mandada calar a boca. Alguma coisa, Senhor, que possa ter marcado a vida dela e assim ela prefere não ter a própria autonomia e decidir a vida dela. Então, Senhor, vai tomando a vida dela nas tuas mãos, ela crê no Senhor, e que isso não venha roubar a sua fé, roubar a sua salvação, a comunhão dela contigo, de Calamandraço. Pai, estende as tuas mãos sobre a vida dela, Pai. Quebra os arcos, quebra, meu Pai amado, as forças do inimigo na mente dela, no interior dela. Espírito de Deus, e que as cadeias do inferno caia por terra, que o Espírito Santo de Deus venha abraçá-la,
que ela sinta, meu Deus amado, o poder do Espírito Santo de Deus, que quando nós sentimos o poder do Espírito Santo, não tem nada que nos faz te negar, nada. Não é um ambiente que vai nos fazer te negar, não é o local, não é pessoas, nós queremos falar do Senhor, e que o Senhor venha fazer isso no interior dela, tão profundo, que ela vai dar testemunho aqui. Em nome de Jesus, onde ela estiver maniatada pelas trevas, por traumas, por medos, que seja agora lançado por terra, em concordância, a igreja, quando ela concorda, Pai, nós obtemos vitória. E assim eu te agradeço e creio na vitória da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém mais vai orar? O irmão Daniel pode orar para nós? Eu estou com uma grande dor de cabeça, mas pronto, se calhar não é boa ideia orar. Vamos lá. Vai orar ou não? É que eu já estava a dormir e depois acordei, Tá bom. acordei de repente e vi a notificação da live e decidi entrar. Mas pronto, eu vou orar. Faz como você achar melhor. Nosso tão querido, nosso tão bondoso, nosso tão misericordioso, nosso tão amável, nosso tão grandioso, nosso tão perfeito Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado por todo o amor, muito obrigado por estas reuniões, por estarmos aqui todos juntos. Muito obrigado pela forma como nos tem dado a entender que é através da união que conseguimos fortalecer a nossa fé mais e através do apoio uns aos outros. E nós, através desse apoio, também te pedimos que dês uma bênção muito especial à nossa irmã Alexandra, que enches de força e coragem para que ela possa enfrentar todos aqueles que são contra a tua palavra de verdade, a tua palavra de salvação. Pedimos também que possas enfrentar o nosso irmão Tiago, que tem alguns problemas de esquizofrenia, mas que nós sabemos que tu podes curar, que só tu podes curar. E nós, uma benção também para a nossa pastora Nilva, que está no hospital. Te pedimos que a possas curar muito rápido, para que ela possa voltar para o seu lar e voltar para junto de nós, para estas reuniões, onde ela faz muita falta e é uma pessoa que nos ajuda também imensa através da tua palavra, Pai. Nós também te pedimos que abençoes todos os irmãos e cures todos os que estão doentes e que possas abençoar todos aqueles que estão a passar necessidades, Pai. Que os possas ajudar, que possas orientar essas pessoas também, Pai, e proporcionar alimento para eles e tudo aquilo que eles precisam, seja alimentos, medicamentos, tudo aquilo que eles precisam para poder viver uma vida mais desafogada, Pai. Nós também te pedimos que abençoes todos os nossos familiares, todos eles, e nos tornes abertos a ouvir a tua palavra de salvação, Pai, e que nos enchas sempre do teu Santo Espírito para que possamos sempre ter as palavras certas para tocar o coração dessas pessoas, Pai. Amém. Nós também te pedimos que perdoes os nossos inimigos e que os abençoes, Pai, e que os orientes também e que nos uses para espalhar esta palavra, para sermos exemplos de forma a que eles possam render-se à tua glória, Pai. Nós agradecemos imensamente pelo sacrifício do teu Santo Filho, Pai, que nos amou tanto, que morreu por nós. Nós muito pela tua vinda, ansiamos muito para que o seu reino finalmente seja estabelecido nesta terra, Pai. Nós te agradecemos também imensamente a forma como nos proteges, como tu nos mantens debaixo das tuas asas poderosas e majestosas, Pai. E nós pedimos que possas abrigar todos os nossos irmãos por todo o mundo, Pai,
especialmente aqueles que estão a passar por guerras e por opressões e por violência, Pai. Dá-lhes força e coragem, Pai. E ajuda-os, Pai, a manterem-se vivos e a manterem-se dentro da fé, que nunca percam a fé, que nunca se desiludam contigo, Pai. Que entendam que é tudo parte de um grande propósito e que a verdadeira vida é depois deste mundo e que se tiverem que falecer é caminho a uma vida eterna. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por todo o amor que se tem notado na nossa igreja, entre os irmãos e a forma como a igreja está a crescer e a forma como tens encaminhado pessoas tão boas e tão especiais para junto de nós. Nós te pedimos que ajudes esta tua igreja a crescer, Pai, e que nos mantenhas sempre humildes e receptivos à tua palavra, receptivos à aprendizagem que tens para nós. Nós te agradecemos imensamente a forma como tu tens ensinado, tens dado sabedoria e tens inspirado os nossos pastores para que possam trazer estas palavras de sabedoria e nos guiar rumo a ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Todas estas coisas nós te pedimos e agradecemos em nome do teu tão santo, tão perfeito, tão glorioso, tão majestoso, tão maravilhoso, tão vitorioso Filho, Jesus Cristo, por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém. Eu vou orar agora. Mais alguém vai orar? Mãe Manuel vai orar ou não? Se quiser trazer um salmo, alguma parte, qualquer outra coisa, uma dúvida, uma pergunta, fica à vontade. Agora é a hora de vocês, né, participarem, contribuir, né? Tá bom? Se não for, eu vou orar. Ó Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por estarmos aqui nessa live, na comunhão do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, aquilo que fizemos fora da Tua vontade, durante esse dia ou mesmo agora aqui nesse momento, Senhor. Pedimos que o Senhor remonte o nosso coração segundo a Tua vontade, restaure, para que nós não inclinemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que o Senhor nos ajuste a Ti, Senhor, e ajuste as nossas vidas aonde estamos, Senhor, e aonde também vivemos ou trabalhamos, Pai, para que possamos ter o perfume suave de Cristo, como a irmã falou ontem, e possamos dar fiel testemunho que o Teu poder, Senhor, venha para dentro de nós intensamente, mais e mais profundamente, Senhor, mudando situações e coisas que nós não conseguimos mudar pelo nosso pensamento ou vontade, mas nos rendemos a Ti, Senhor, para que tudo que for contra a Tua palavra, a operação do erro e qualquer outra coisa que vem desse mundo, que está tão mergulhado no pecado, seja removido do nosso meio, dos nossos pensamentos e do nosso círculo, Senhor, de interação, que nós não sejamos contaminados com nada, Senhor, que nos desvie de Ti. Dê graça, poder e derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, com intensidade, profundidade na vida e no coração da irmã Alexandra. Que ela sinta o Teu poder, que ela sinta a coragem brotando dentro dela e possa, Senhor Deus, tomar uma posição como a irmã Eronildes orou por ela, Senhor. Eu não me lembro bem a palavra que a irmã Eronildes falou, mas foi muito proveitosa a maneira como a irmã orou por ela, Senhor. Eu peço que o Senhor ouça essa oração e abençoe a irmã Alexandra. E nós concordamos, Senhor, assim como com o irmão Daniel e todos que estão aqui nesse sentido de oração, espírito de oração, a respeito da irmã Alexandra, para que ela tome uma posição, Senhor. Se emancipe espiritualmente, Senhor. E seja revestida do Teu poder, Senhor, para também dar um fiel testemunho na sua casa e aonde ela estiver.
Eu peço também, Senhor Jesus, por esse irmão, Senhor Tiago, que foi apontado aqui, Senhor, como tendo esquizofrenia. Nós já tivemos alguns casos de esquizofrenia em nosso meio, e cremos que o Senhor pode, Senhor, curar. Pedimos que o Senhor trate, Senhor, esse coração, essa vida, seja ele crente ou não, mas que o Senhor faça uma obra, Senhor. Assim como a ex-esposa minha, que também é esquizofrênica, e a mãe da Angel, a minha filha que mora comigo, o Senhor venha quebrar esses laços malignos, essas coisas essas amarras que talvez veio pela genética, uma doença congênita, ou mesmo espiritualmente por algo que foi feito e que despontou uma crise ou esse estado, Senhor. O Senhor venha reverter esse quadro, repreender todos os demônios, todo o poder das trevas, todo o espírito maligno, e que nós possamos também nos oferecer, Senhor, como sacrifício vivo, até para jejuar pelo irmão Tiago, pela minha ex-esposa, Senhor, pela mãe da minha filha, para que haja uma reversão. Assim como cada um de nós tem na nossa família alguém que precisa de uma libertação, Senhor. O irmão Daniel também tem, tanto no meio da sua família, como a irmã Margarida, como qualquer outra pessoa, Senhor, que tem também. Nós clamamos por essas vidas que estão aprisionadas, Senhor, que de alguma forma o teu poder venha sobre elas, que nós possamos ser esse canal de bênção, mesmo que nós não podemos nos aproximar das pessoas que estão nessa situação, como eu não posso me aproximar da minha ex-mulher, como talvez alguém aí também está sentindo a dor e a dificuldade que essa pessoa está vivendo, Senhor, e não pode se aproximar. Mas fazendo oração e jejum por ela, Senhor, possamos trazer essa libertação, Senhor, através da nossa fé, ou mesmo da própria fé que a pessoa tem, para que haja uma cura e um completar pleno da tua vontade em nossa vida, naquilo que é do teu agrado, do teu coração. Dá-nos a capacidade, Senhor, de nos esvaziar de nós mesmos, nosso eu, nosso ego, sentir as batidas do teu coração e ouvir de ti qual é o teu desejo, para que nós possamos fazer acontecer através da nossa oração, da nossa busca, Pai. Aquilo que está em pauta na tua presença, aquilo que o Senhor tem para trazer para nós como revelação, como manifestação da tua vontade, Senhor. Por favor, nos ajude nisso, porque tem hora que nós ficamos apáticos, frios, calculistas, não queremos nos envolver, às vezes, com os problemas pessoais de outras pessoas, ou mesmo problemas familiares, mas uma oração sempre é bem-vinda, Senhor, e um jejum também faz muitas coisas, Senhor, em favor de alguém. Nos dê a capacidade de fazer isso, Pai, de estar sempre em oração, interceder por toda a tua igreja, todo o teu povo, e por esses casos específicos que nós trazemos aqui, Pai. Assim como agora nessa live, Senhor, o efeito dela já esteja acontecendo no mundo espiritual, em favor, Senhor, de todos que estão aqui, Senhor, e em favor da irmã Alexandra, em favor do irmão Tiago, e em favor, Senhor, da irmã Margarida, em favor da minha ex-esposa, em favor de todos que estão precisando, em favor da pastora Nilva, do pastor Jones, do pastor João, que também está abatido, Senhor, não quis mais aparecer aqui, porque ele disse que não está em condição de aparecer enquanto a pastora Nilva estiver no hospital. As pessoas estão abatidas, Pai, renova o ânimo, traz de volta a vitalidade do teu Espírito Santo, nos ajuda, Pai, que nós tenhamos um coração quebrantado, humilde, sem nenhuma pretensão própria, Senhor, mas a pretensão somente de te agradar e te servir. Nos ajude, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai. Toque o profundo do nosso ser e nos renove nesse dia e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então agora são 22h43, praticamente 15 para as 11, né? Eu vou parar aqui a gravação. Pode falar, irmão Daniel. Eu já ia parar a gravação, mas eu espero.
Eu queria só dizer algumas palavras. Eu vou ligar a câmera, estou com uma cara toda inchada porque já estava a dormir, mas vou ligar porque eu não gosto de falar sem mostrar a cara. Acerca da irmã Alexandra. A irmã Alexandra, por favor, não se sinta mal ou não se sinta diminuída, porque eu não posso falar por todos aqui, mas eu próprio já passei por isso, já passei por essa fase de amar a Cristo, amar a Deus, mas de certa forma ter medo. Não era nem vergonha, era medo da reação das pessoas, medo daquilo que puderem dizer, e tudo mudou de uma forma muito natural, tudo mudou através da oração, através de jejum. Deus fortalece o nosso coração, não é uma condição, não é uma condição que a irmã tem, ou uma condição, uma coisa que não possa mudar, é uma coisa mesmo que faz parte e que muda, não é uma coisa que se deva sentir culpada. E já é muito bom a irmã aparecer aqui nas reuniões e comentar no chat, e um dia, quando se sentir mais à vontade, pois fala. Também não é assim uma coisa grave. Não, pronto, de alguma forma senti que a irmã podia estar a sentir mal com isto, mas a irmã não tem nada que se sentir mal, porque se a irmã não pode falar agora, nós falamos por si, deixe estar. Um dia, se algum de nós também não puder falar por alguma razão, a irmã fala por nós. Eu posso ler aqui o Salmo 32, Pastor Lucas. Então eu vou deixar aqui o Salmo 32. Do homem perdoado. Eu vou desligar a câmera, que já não faz sentido. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Amém. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém, 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 e que assim seja. Amém. Estes todos que sois retos de coração são vocês mesmos, irmãos. Vou só deixar aqui uma pequena, é aqui aquele livro que eu tenho dos Salmos, que tem sempre uma mensagem do Charles Spurgeon, e há aqui uma parte que me chama a atenção, que gostei muito de ler, que diz assim: quando a alma decide quebrantar-se e assumir a própria culpa, a absolvição certamente se aproxima. Por isso lemos, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não somente o pecado foi perdoado, mas também a iniquidade que o constitui. Tão logo houve a admissão, o vírus da sua culpa foi afastado. Os perdões de Deus são profundos e completos. A espada da misericórdia corta a raiz da erva daninha do pecado. E pronto, é isto que eu queria deixar, meus queridos irmãos. Muito obrigado por mais uma live, muito obrigado por todos os comentários no chat, todas as orações, todas as palavras do Pastor Lucas. Muito obrigado por
por me ensinarem tanta coisa e ensinarem a todos nós tanta coisa. Deus abençoe a todos e a paz de Cristo. Amém. Pois é, irmãos, então eu vou parar aqui a gravação, né? Já teve a oração final de agradecimento, tudo que a gente orou também.